Olá, companheiros, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós e rogamos a Deus, na sua misericórdia, que nos conceda nesses momentos em que aqui vamos conversar, nos conceda a sua paz e que nossa mente, coração e alma estejam abertos, receptíveis, para podermos adentrar no assunto que hoje nós vamos aqui tentar entender, um assunto de tão grande complexidade que vem sendo abordado em todas as partes do mundo e ultimamente, por incrível que pareça, tem sido um dos assuntos mais focados em todas as sociedades, que é o assunto sobre a escravidão. Então, esse assunto, escravidão, está contido nas leis de liberdade que nós estamos estudando, no item escravidão, nas questões 829 até 833. Então, vamos a esse assunto. A escravidão, como nós sabemos, é milenar. Ela origina-se das guerras, das conquistas, onde os vencidos eram cativos e levados à servidão pelos vencedores. É um sistema que estabelece o direito de propriedade de uma pessoa sobre outra ou sobre outros, e que faz o dono, e que faz de dono aquele conquistador, aquele que tem a força, que tem o poder, e utilizá-lo para vender, para fazer trabalhar nas suas propriedades, produzindo bens e coisas que lhes sejam úteis. E esses que têm esse domínio é chamado de Senhor, é aquele que tem a liberdade, né, de poder fazer uso daquele indivíduo de acordo com o seu bel prazer. A história está cheia de povos que foram subjugados. Por exemplo, a escravidão não se dá tão somente de indivíduo para indivíduo, mas também de povo para povo. Lembramos de que na época do Império Romano, muitos povos conquistados tinham os seus cidadãos levados, na sua grande maioria, para as propriedades dos poderosos romanos, onde serviam como escravos, trabalhando duramente, servindo no campo ou nas casas, sem direito algum. E esses indivíduos eram, por assim, considerados como objeto, como coisas, ou mesmo como animais, e que tinham um certo valor. Esse valor poderia ser negociado na troca. Imaginemos nós, o ser humano, sendo vendido, sendo trocado por um animal qualquer. Essa era a degradação do caráter moral do ser humano que era expressado, né? Mas vamos lembrar que também na coletividade isso acontecia muito, como nós falamos, as conquistas, né? Lembramos que, por exemplo, um dos casos mais emblemáticos que nós conhecemos é do povo judeu, que levou nada menos, nada mais do que 400 anos como escravos, né, dos egípcios, até aquela chamada libertação, o êxodo trabalhado por Moisés, que nós todos já conhecemos mais ou menos a sua história. Mas vamos lembrar que quando esse assunto, escravidão, ele for abordado pelo codificador Allan Kardec, a questão de escravidão no mundo se dava normalmente. Por exemplo, o fim da escravidão nos Estados Unidos da América do Norte ocorreu em 1863, do Brasil, 1888, isto é, 25 anos após, sendo o Brasil considerado o último país no mundo
né, a promulgar a liberdade, a libertação dos seus escravos. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, que ocorreu em 1857, isto é, 4 anos antes da libertação dos escravos nos Estados Unidos e 31 anos antes do Brasil. Ali a espiritualidade aborda questões peculiares e de grande valor para compreendermos essa questão. O que nós vamos abordar hoje, baseados naquilo que a espiritualidade nos fala, é basicamente considerando o caráter moral, espiritual dos seres humanos, considerando que a escravidão trata-se de uma questão moral, de uma questão de evolução espiritual do ser humano, sendo considerado a escravidão uma das chagas da humanidade, propícias a seres ainda que vivem na ignorância, na maldade, que vivem um mundo todo seu, onde o conceito de direito sobre o outro prevalece pela força física, pela força econômica e pela força política. Mas, meus irmãos, nós vamos observar de que o lado moral está colocado aí no ser humano como um dos elementos a serem trabalhados no seu aprimoramento. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, nessa grande escola, para aprendermos a lidar com a vida, a lidar com o seu semelhante, porque pelas leis divinas, a lei de liberdade, nos fala que Deus os criou todos iguais, onde os direitos, sejam eles de um ou de outro, devem ser considerados como aquilo que deve estar galgado sobre a lei do amor, da compreensão e da vivência. Mas vamos ver o que diz então a questão 829 para nós refletirmos a esse respeito. O codificador pergunta: há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outro homem? Como eu falei, na época em que o Livro dos Espíritos foi publicado, a escravidão corria livremente. Então, na mente das pessoas, especialmente aqueles dominadores, aqueles povos mais desenvolvidos, com destaque na Europa, tinham nos seus irmãos de outros continentes, notadamente o continente africano, como seres inferiores, e que já nasceram para ser dominados, para serem controlados, visto a sua incapacidade intelectual e desenvolvimento, que assim se apregoava, que assim se entendia. Por isso a pergunta de que, na verdade, existem pessoas que nasceram para ser dominadas por outros. E os Espíritos respondem: toda sujeição absoluta do homem sobre o outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e ela desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Então, essa palavra, todos os abusos,
a espiritualidade fala de que o domínio de uma pessoa sobre a outra é também considerado um abuso. E nós estamos vivendo hoje, não mais vendo os agrilhões, as correntes que aprisionam, as correntes físicas, o ferro que prende uma pessoa, mas sim a questão moral, a questão psicológica. O aprisionamento psicológico é uma chaga muito grande que vem trazendo a degradação do ser humano na sua intenção de domínio sobre o outro. Não queremos aqui tecer detalhes a respeito de certos fatores que nós estamos vendo hoje acontecer, porque o nosso foco é a abordagem da questão espiritual, da questão moral. Mas não podemos fugir do que estamos vendo hoje, especialmente no que diz respeito às nossas irmãs. Lembre-se de que nós estudamos as leis de igualdade, onde um dos itens que fala a igualdade do homem e da mulher, serem considerados por Deus seres criados em condições de igualdade e que o respeito deve existir entre eles. Mas o que nós estamos vendo hoje é algo muito difícil. A degradação moral de muitos irmãos que entendem o seu psiquismo machista, dominador, ainda preso aos sentimentos inferiores, tentam manter as suas companheiras em cárceres morais, psicológicos. Mas o codificador Kardec faz um comentário a esse respeito, quando ele diz o seguinte, que a lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Então, meus queridos irmãos, o objetivo do ser humano é manter o seu semelhante sobre os agrilhões do seu domínio, é uma prova de degradação moral, de atraso espiritual. Nós vamos avançar para a questão 830. Mais uma vez o codificador pergunta: quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são responsáveis os que praticam nada mais fazendo do que seguir ao uso que lhe pertence de uma forma natural? Mais uma vez nós voltamos a essa questão do domínio do poder sobre o outro, onde no período da escravidão, vamos falar de Brasil, bem como nos Estados Unidos da América, os escravos eram tidos como propriedades, como era uma casa, como era um objeto, como era um animal, e que aquilo passava de pai para filho. O homem herdava dos seus pais, dos seus ancestrais, as propriedades de casa, de fazenda, de animais, inclusive entre os animais, o homem. Então Kardec pergunta se aquele que herdou um outro ser humano como sua propriedade, ele pergunta, isso é natural? O que fazer? Como lidar com essa situação?
Os Espíritos fazem uma resposta bastante interessante e que nós vamos ler agora. Eles dizem que o mal é sempre o mal. Todos os vossos sofrimentos não farão que uma ação má se torne boa, mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se dispõe para compreender. Aquele que se serve da lei de escravidão, como nós falamos, que pela lei de escravidão ele é dono do outro, herdeiro, ele diz que aquele que se serve da lei de escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural, mas isso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Sendo a escravidão um costume entre certos povos, sendo a escravidão um costume entre certos povos, o homem pode praticá-la de boa fé, como uma coisa que lhe pertence de forma natural. Mas desde que sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pela natureza do cristianismo, lhe mostra no escravo o seu igual perante Deus, ele não tem mais desculpas. Porque quando o Espiritismo nos traz à luz essa questão de igualdade, quando o cristianismo abre, nos mostrando de que somos todos iguais perante Deus, aquele que, tendo essa consciência, porque lembremos muito bem que muitos desses senhores, proprietários de outros, herdeiros também, que assim o foram, de escravos, iam às igrejas, iam aos templos, assistirem, ouvirem as palavras, as mensagens, as leituras bíblicas. Mas onde estavam essas leituras? Que textos eram lidos para despertar essas consciências? Portanto, meus queridos, o homem fazia-se, como dizemos na gíria, ouvido de mercador, considerando que a lei humana que ele dava direito sobre outro estava acima da lei divina que falava de liberdade e de igualdade. Mas eu herdei. Este indivíduo, essas pessoas me pertencem por direito. Como eu vou libertá-la? Como eu vou tratá-la de igual? Como eu vou dar para ela dignidade? Como vou tirá-la da condição de servidão, se me pertence, se eu herdei? A espiritualidade fala de, nas nossas consciências, despertadas inclusive pelo cristianismo, que fala da lei de igualdade e do amor, não nos torna inocente, não nos tornava inocente e não nos torna nós hoje inocentes em nada. Porque as leis divinas, elas são eternas, elas estão aí para que nós possamos observá-la. Então, na questão 831A, Kardec pergunta: a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sobre a dependência das raças inteligentes? A espiritualidade responde dizendo que sim, para as elevar, não para escravizá-la, dominá-la, mas para as elevar, e não para as embrutecer ainda mais na escravidão. Porque aquele que está sob escravidão, ele se embrutece, ele se revolta.
ele odeia, ele se desequilibra e nutre dentro do seu coração simplesmente, não a questão pura da liberdade, mas a questão do ódio, da forma como é tratado. Desperta no outro esses sentimentos negativos. Então ele diz que os homens têm considerado há muito certas raças humanas como animais domésticos, munidos de braços e mãos, e se julgam no direito de vender os seus membros como bestas e como cargas, animais de carga. Consideram de sangue mais puro que o outro. Insensatos, diz a espiritualidade, que não enxergam além da matéria. Não é o sangue que serve, o melhor, que deve ser considerado puro, mas o espírito. Não é o sangue tido como puro, como azul, que coloca o homem acima do seu semelhante. Mas eles dizem, mas o espírito. Quantos escravos que desencarnaram sob o unguento da chibata tinham no seu coração, muitos deles, o sentimento sublime de que Deus é Pai, e que muitos deles, sobre o chicote, guardavam em seu coração o sentimento do perdão, da compreensão de que aquele que o maltrata é, sobretudo, um bruto, mas ignorante das leis divinas, ignora a lei do amor. Concluindo a questão 832, Kardec pergunta: há homens que tratam seus escravos com humildade e que nada lhes deixa faltar e pensam que a liberdade os exporia a privações? O que pensar disto? E a espiritualidade responde: digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com os seus bois, com os seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. Não são culpados como os que maltratam, mas nem por isso deixam de usá-lo como mercadoria, privando-lhe o direito de serem senhores de si mesmos. Mas vamos trazer isso para os dias atuais, meus queridos. Meus irmãos, quantos de nós mantém os nossos filhos, companheiros e companheiras debaixo do nosso chicote, aprisionados pelas nossas correntes morais, trazendo-os à submissão, traçando-lhe o destino, dizendo o que fazer e o que não fazer. É um sinal de degradação moral que a espiritualidade tenta nos alertar. Vamos nos libertar primeiramente a nós mesmos dessa chaga que nos aprisiona. Vamos nos libertar de tudo isso. Essa questão 832, os escravos foram criados, aqueles que foram criados em casas, né? Eram tratados de uma forma diferente, mas não deixavam de ser escravos. Por isso, muitos de nós, às vezes, usamos o mesmo conceito na atualidade, dizendo, mas eu quem pago a conta, eu quem pago a escola, eu é quem pago o mercado, eu é quem dou as coisas, então eu tenho direitos.
eu posso dominar porque eu sou provedor. Inferioridade moral, inferioridade espiritual. Meus queridos, a espiritualidade nos alerta. Porque hoje no Brasil e em muitos outros países, ainda a escravidão de todas as formas. As nossas irmãs que são levadas a alguns outros países para se prostituírem, tratadas como objeto de lucro. Degradação moral. Muitos de nós precisamos rever os nossos conceitos de liberdade, porque muitos estamos ainda presos sob as correntes do passado, de sentimentos que nos oprimem, de sentimentos que nos levam a equívocos, de sentimentos que nos aprisionam e nos fazem pessoas amargas, muitas vezes perversas, dominadoras, que ainda não nos libertamos. Por isso Jesus afirma lá nos seus evangelhos: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E os judeus na época não entenderam. Diziam, mas nós somos filhos de Abraão. Jesus fala que aquele que vive preso nas amarras da ignorância é escravo. Vamos nos libertar dessa escravidão terrível que é a ignorância, mãe da maldade, mãe da ingratidão, mãe do orgulho e da vaidade. E é isso que a espiritualidade nos fala. Eu gostaria de ler brevemente para vocês um texto do livro Pai Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde ele diz assim: é justo refletir sempre, quando isso, porque somente quando atentarmos para tudo, aos ensinamentos vivos de Jesus, é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da liberdade eterna. E Joana de Ângeles, ela completa dizendo que a expectativa de uma era de liberdade pelo amor, quando em várias formas de escravidão forem banidas da terra, o amor triunfará e todos nós seremos livres. Que Deus nos abençoe, nos conceda a sua paz e nos faça compreender de que livres seremos o dia em que deixarmos que a luz do Cristo entrar em nossos corações e nos libertar para sempre. Que assim seja.